Muito bem, pessoal. Graças a Deus já estamos aqui mais um encontro nosso. Vamos estar falando hoje, começar as aulas de Shabbat. Né? Peço que eu vou desconectar os microfones, mas quem tiver pergunta poderá estar perguntando, certo? Sem problema. Vamos começar com Shabbat. Hoje vai ser introdutória, né, nossa conversa. Vamos estar introduzindo o que é o Shabbat e vamos estar também trazendo os termos técnicos e conceitos técnicos do Shabbat. Né? O Shabbat, muito embora seja o dia mais alegre, né, o dia mais festivo do calendário judaico, às vezes a pessoa pensa, vamos passear Shabbat, é um dia de descanso, vamos descansar. E quando a pessoa não tem ideia do que é realmente o Shabbat, não tem ideia do que são realmente as melachot, os trabalhos de Shabbat, a pessoa pode estar fazendo, como posso dizer, comprando gato por lebre, né? Em vez de estar guardando o Shabbat como seria a sua intenção, na verdade estaria infringindo o Shabbat. Né? Então, para começarmos sobre o Shabbat, vamos saber o que é esse Shabbat. Né? Como começa esse mandamento de Shabbat, como ele chega para a gente. Certo? Shabbat é a sua primeira referência, todos nós conhecemos, que está em Sefer Bereshit, né? no segundo capítulo de Sefer Bereshit. E essa referência a gente recita no Kiddush toda noite. Né? Toda noite, então, no Kiddush está dizendo vai rolou a chamada Ar Lechol Tzevah. Né? E esse texto diz assim: assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Agora, vendo Deus completado o dia sétimo, a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizeram. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda sua obra que criara e fizera. Esse é o texto, tradução o português. O texto em hebraico é vai hulô, a chamada Haaretz vechol tzvaam, vai chal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa, וישבות ביום השבעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השבעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים לעשות. E isso a gente recita no Kiddush, é o texto conhecido do Kiddush, todo mundo já escuta isso já com muita frequência. Né? Só que esse texto, os sábios tiveram um certo questionamento aí. Né? Porque se a obra da criação estava terminada, qual a razão de se criar mais um dia? Né? Se Deus terminou toda a sua obra, não faz mais sentido ter mais outro dia. Né? Se terminou no sexto dia, se a obrigação era terminar a obra da criação, tá bom, ok, não precisa mais de outro dia. Mas não, Deus vai e cria outro dia. E esse outro dia é interessante porque não é um dia que a Kadosh Baruch Hu faz algo. O que ele faz? Descansa. Um dia que a Kadosh Baruch Hu decide, não, hoje eu vou descansar. E os sábios começam a discutir essa questão do descanso porque não faz sentido. Não faz sentido. Em Mechilta, em Parashat Oitó, os sábios discutem como pode ser que Deus vai descansar, sendo Ele aquele que dá força aos desfalecidos e fortalece os cansados. Como é que pode ser que Deus, aquele que não se cansa, vai necessitar de descanso? O que é esse descanso, afinal de contas?
E isso foi que os sábios começaram a discutir, porque está Deus descansando. Então, eles concluem que né? Se conclui que a verdade não é que Deus está descansando, porque não tem necessidade de descansar, senão que a Kadosh Baruch Hu cria o descanso. A finalidade do sétimo dia é estabelecer um dia de descanso, né? Que agora aqui, ok, um dia de descanso. Então, ok, Deus estabeleceu um dia de descanso. Vou para a praia, né? E vou descansar, né? Aí vamos ver que não é bem por aí. A gente aprende o que é esse descanso segundo a perspectiva de Hashem sobre esse descanso. Okay? Como é que Hashem descansa? A gente vai entender qual é a nossa função, a nossa obrigação de descansar nesse dia. A finalidade do trabalho, por que a gente trabalha? Né? A gente discute o que é o trabalho, é o nosso ganha-pão, é o nosso sustento, né? Assim a gente mantém a nossa família, assim a gente mantém nossa casa. Só que muita gente ainda, hoje, né, ela tem a ideia do trabalho como sendo o foco principal da sua vida. E não é que o trabalho não seja principal. Né? Não é que o trabalho não seja essencial. Não estou dizendo isso. Trabalho super essencial. Contudo, esse trabalho, ele tem que atender a uma necessidade. E qual é a necessidade do trabalho? Tem gente que come, trabalha, né? E com esse trabalho tira o sustento, né? Tira o seu dinheiro. Com esse dinheiro ele come com a finalidade de quê? De fazer o quê com essa comida? Se fortalecer para trabalhar. Né? Tem gente que trabalha e toma um dia de folga, né? Não importa qual dia, mas toma um dia de folga. Por quê? Porque está muito cansado e necessita descansar para no dia seguinte poder trabalhar. Isso, na percepção judaica, entendemos quando falamos os dias da semana. Né? Se eu trabalhei 8, 9, 10, 12 horas de dia e chegou a noite, eu vou descansar. Com que finalidade? De amanhã voltar a trabalhar. Mas o Shabat ele não é isso. O Shabat ele vem nos ensinar algo diferente. Né? O Shabat vem nos ensinar que a gente não é escravo. Que a gente não está na condição de viver atrelado e submetido ao trabalho. Que o trabalho não é o senhor da gente, senão que nós devemos tomar a posição de senhores do trabalho. De forma que eu não como para ter forças para trabalhar, senão porque eu trabalhei e tive o prazer, o mérito de receber o resultado desse meu trabalho, eu vou comer com o sentimento de que eu estou regozijando, eu estou tendo proveito do meu trabalho. Vê como a percepção é diferente? Não é como um animal. Né? O animal, ele arrasta aí faz o arado da terra, arrasta as ferramentas, leva as pessoas, arrasta a carroça, e ele come para quê? Para se manter forte e seguir trabalhando. A gente somos animais? Nós não somos animais. Então, esse conceito não pode estar na mente da gente. A gente come não para ter força para trabalhar, a gente come como fruto do resultado do nosso trabalho. Eu trabalho com a finalidade de ter proveito do trabalho, porque eu sou o senhor do meu trabalho. Né? Então, aquela galera, tem gente que trabalha e junta o dinheiro e junta a história do tio Patinhas, né? É um complexo de tio Patinhas, junta dinheiro e não investe na casa, ou seja, a casa está aí caindo aos pedaços, ou não
não investe em uma roupa nova, não arruma o carro, né? Não investe na sua própria saúde, ou não se preocupa com o futuro e não faz um plano de previdência, que proveito a pessoa tem do trabalho? Para que foi o trabalho? Para acumular riqueza? Riqueza que não é aproveitada não é riqueza. Dinheiro guardado no banco, só amontoando, e a pessoa não ter uma vida que corresponda ao valor que ele tem, o que ele está fazendo na vida? Para que está juntando tanto dinheiro? Porque vai morrer. Um dia morre. E o dinheiro vai para alguém. Tem gente que sim, pensa, não, eu vou juntar o dinheiro para meus filhos terem um bom futuro. Ok, isso aí é válido, porque assim também é pensar, é ter proveito do dinheiro. A pessoa tem esse proveito como? Pensando nos filhos. Tá de boa. Né? Mas tem gente que não aproveita o dinheiro. Ou faz mau uso do dinheiro. Né? Que aí já não é o caso, não é o caso que a gente vai trabalhar hoje. A mesma coisa o descanso. O descanso vem não com a finalidade de que a gente acumule mais forças para voltar a trabalhar. O objetivo não é voltar ao trabalho. O objetivo é ter proveito do trabalho feito. É contemplar a obra da criação. Quando eu trabalho, eu crio, eu produzo. Né? Produzi o meu trabalho, tive o meu benefício, agora eu vou aproveitar. Então, encarar o descanso como um resultado do trabalho é a pessoa estar copiando o atributo divino, o comportamento divino. Porque a Kadosh Baruch Hu, o que está escrito no texto? Né? A Kadosh Baruch Hu abençoou o sétimo dia, santificou o sétimo dia, e está escrito, porque nele descansou. Ou seja, a bênção do dia e a santificação do dia não existiria se nele não tivesse sido descansado. Né? Ou seja, o que é esse descansar? Se já cumpriu toda a obrigação da criação, contemplar a obra da criação. Desfrutar da criação. Esse é o prazer de Hashem. Esse é o descanso de Hashem. E esse também é o nosso descanso. Aproveitar, ter deleite desse trabalho que a gente fez, da obra da criação. E assim a gente se torna o quê? Nos tornamos partícipes da criação, porque nos unimos em Hashem no mesmo objetivo. É assim que explicam os sábios. Então, o dia do descanso é esse momento de contemplativo. Né? Também o dia do descanso foi dado a todos os povos. Não é que somente Am Israel ele teve acesso ao descanso. Né? Todos os povos teve oportunidade do descanso. Quando o Kadosh Baruch Hu cria o sétimo dia, ou seja, quando ele descansa no sétimo dia, não é muito antes da entrega da Torá, é muito antes da compreensão do homem do que é o sétimo dia. O sétimo dia, o descanso, ele é universal. É universal. Aí a pessoa pergunta, mas aí por que o não-judeu não pode cumprir o Shabat, então? Aí é outra coisa, né? Porque o Shabat, um dia de descanso, ele é universal. Todos os povos têm direito. Mas o Shabat em si, o Shabat nele mesmo, na forma como ele é feito, essa é uma aliança de Hashem com seu povo. Já não é esse conceito de descanso comum. Né? Traz um Midrash e ele diz assim, que veio o Shabat e falou com Hashem, não? E disse assim, Senhor do Universo, todos os dias da semana
tem um par. Tudo na criação foi criado com um par. Né? Dos animais, cada animal tem o seu par. O homem tem o seu par. Né? Os dias da semana são 6 dias. Eles se agrupam em pares. Mas eu, sétimo dia, estou só. Né? Então, o que respondeu o Eterno ao sétimo dia? O povo de Israel será o seu par. Quando os filhos de Israel se apresentaram no Har Sinai, né, foi que disse a Hashem, olha, recorda o que prometi ao Shabat. Lembrem-se do que eu prometi ao Shabat, que a congregação de Israel será seu par. E aí, quando se escuta que no 10 mandamentos, o que está escrito? Vezachor et yom Shabbat. Ou seja, e recordarás o dia do Shabat. O texto poderia ser, e guardarás o Shabat. Né? E não recordar. Então, por que estás recordar? Por isso que Sara traz esse midrash. Porque o conceito de recordar é para lembrar uma promessa feita na criação. De que Am Israel e Shabat se unem. Eles são um só. Né? Então, pergunta, não, peraí. Então, como é que os demais povos podem descansar e a Israel não pode descansar? E não pode ser um Shabat? Como é que fica essa situação? Todo não-judeu pode tomar um seu dia de descanso. Inclusive, se ele decidir que esse dia vai ser no Shabat, no mesmo dia de Shabat. Somente que não deve tomar esse dia como sendo um mandamento divino a ele, que a Kadosh Baruch Hu mandou a ele guardar esse dia e descansar nele. Porque o mandamento em si foi dado somente para Israel. E a gente tem um passuco da Torá, né, que diz assim, falarás também aos filhos de Israel, dizendo, né, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, o que é esse Shabat? O Shabat não está aí somente um dia de descanso. Shabat é o dia que demonstra a santificação de Israel. A Kadosh Baruch Hu santifica Israel pelo Shabat. E o que é santificar? Que já falamos algumas vezes sobre o termo. Santificar significa separar. Então, Israel é separado de todos os demais povos pelo Shabat. Claro que tem outros conceitos que também separam Israel. Mas se perguntamos hoje, se a pessoa fala, o que é um judeu? O que é que o judeu faz? A pessoa vai dizer, ele não trabalha no Shabat. Vai dizer que ele não trabalha no Shabat e ele come kasher. Come diferente. Pelo menos vai dizer assim, pessoa que não conhece. Né? Porque essa é a essência do povo. A essência do povo de Israel é o Shabat. O Shabat está conectado, é parte. Não existe a Israel sem Shabat. Tem um midrash que diz assim, porque a Israel guardou o Shabat, Shabat guarda a Israel. Isso é uma conexão. Né? Shabat, por que Shabat é chamada de Kalá, de noiva? Porque essa união é como um casamento. A Israel é casado com o Shabat. Shabat é a rainha, a Israel é o rei. Os dois são casados, os dois estão juntos. Não é à toa que quando em Shabat, o que é que se lê? Antes da Tefilá, antes da Kabbalah de Shabat, Shir HaShirim. Porque Shir HaShirim é o cântico do rei Salomão, o rei Shlomo, para sua amada. E ele representa o quê? A congregação de Israel com sua relação com a Kadosh Baruch Hu, com a sua relação com o Shabat.
Outra coisa é que, no mundo antigo, o Shabat estava esquecido. Ou seja, não somente o Shabat, o conceito de um dia de descanso estava perdido. Ninguém sabia. Ninguém descansava. Trabalho, 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 trabalho escravo. Né? Então, explica os sábios que os povos eles estavam desconectados desse conceito. Não somente do conceito de Deus, mas de descanso. E Am Israel foi presenteado com esse descanso. Ele foi obrigado a dizer, olha, vocês têm uma missão. Ensinar ao mundo que se deve descansar. Então, vou tirar vocês do Egito, vou tirar vocês da escravidão, e vocês vão aprender que em Shabat se descansa. Esse é o conceito, né? Que Shabat está intrínseco. Shabat não é somente um dia, é uma profissão de fé. Por isso que está nos 10 mandamentos. Por isso que em Shabat fazemos Kiddush em pé, não sentado. Quando recebemos Shabat à noite, recebemos Shabat em pé. Por quê? Porque é testemunho. E as testemunhas, quando se apresentam a um Beidin, elas estão em pé. Não podem estar sentadas. Porque elas vão testemunhar, então atestando uma verdade. E quando recebemos Shabat e santificamos Shabat, atestamos aí de imediato uma verdade. A verdade é que Kadosh Baruch Hu é o Criador do mundo. Que Kadosh Baruch Hu nos entregou o Shabat. Né? Então, quando já esse conceito de Shabat fica claro para a gente que é um sinal, que é um pacto, né, entre o povo e Deus, temos que entender que, como tudo no judaísmo, né, existem regras. Né? O Shabat não é esse dia de descanso, como a gente falou, que vou ali descansar. Né? E tem gente que pensa assim, muitos judeus creem que é o Shabat, é descansar. Então, não estão preocupados com a conexão espiritual. Estão preocupados com a sua satisfação pessoal. Ou seja, eles fazem do Shabat, e isso fazem não intencionalmente, simplesmente porque eles não têm o conhecimento do que é a essência do Shabat, mas fazem do Shabat algo para eles. E esquecem que Shabat é algo para Deus. Há uma diferença entre Shabat e Hag. Né? Que, sabe, se perguntam como é que ou seja, o que é que deve acontecer em Shabat? É para Deus ou é para o homem? E o Hag é para o homem ou é para Deus? Aí eles ficam pensando, não, Shabat le Hashem. E tudo que a gente faz, a gente descansa para ter esse momento com Deus. Porque durante a semana, a gente está ocupado. Né? Inclusive a tefilá durante a semana é mais rápida. Não se canta nem nada, é tudo rapidinho assim, porque tem que sair para trabalhar. Eu estava conversando com um amigo, com minha favruta, a gente senta para estudar junto 2 vezes por semana, e estava comentando comigo, rapaz, rezar na sinagoga lá, perto da casa dele, é muito difícil, porque todo mundo reza muito rápido. Eu disse, mas claro que reza rápido, eu só tenho que sair para trabalhar. Mas eu não consigo me concentrar, eu prefiro rezar só. Então, diz aí, então, você fala o seguinte, você reza, começa a sua reza mais cedo, né? E enquanto o pessoal está lá rezando, e você já já começou em casa, e você chega lá e dá seguimento à sua reza e se conecta com eles na Amidá. O importante é que na Amidá, né, na Shmoná Esrei, todo mundo reza junto. O resto, cada um no seu tempo, não tem problema. E ele disse, não, ele tenta fazer isso, dizendo assim que
tenta fazer, mas é difícil, porque como ele escuta aquele negócio, tudo muito rápido, ele se atrapalha e não consegue se concentrar. Mas é porque a vida no dia a dia é assim. E somente o Shabat é que vem para nos libertar disso. Somente Shabat. Porque quem está no dia a dia, trabalhando, e chega o Shabat, a pessoa diz, uau, me desconectei. Porque, inclusive, se é um dia comum, que a pessoa para de trabalhar, mas está ocupada com o Facebook, está ocupada com o WhatsApp, está ocupada em fazer compras. Tem gente que tira descanso, eu mesmo sou um desses. Tiro férias para quê? Para arrumar a casa. Né? Tiro dias livres para pintar a casa, tiro dias livres para arrumar o jardim, porque durante a semana só chega cansado e não alcança, não dá para fazer tudo. Né? Então o Shabat ele vem fazer um rompimento. Agora, essa quebra não é para minha satisfação pessoal. Satisfação pessoal a gente tem em Hag, que disseram os sábios que Hag, obrigação alegrar-se. Né? E na obrigação de alegrar-se, como é que essa pessoa se alegra? Com carne e vinho. Sim, se alegra em Hag. Em Shabat, a obrigação é conectar-se a Hashem. Essa é a obrigação. Agora, eu pergunto. Então, a pessoa diz, eu vou descansar. É Shabat, eu vou descansar. Então, para onde vou? Vou para a praia. Vou botar uma rede na praia, né? 2 coqueiros, uma rede, pego uma água de coco, estou aí tomando meu coco e estou descansando. Por que você vai dizer que isso não é um Shabat para mim? Se eu estou descansando. Aí é que está. Saber as regras de Shabat vai nos ensinar que, ainda que a pessoa esteja descansando, essa ação que ela está fazendo de ir a uma praia, levar a sua rede, armar a rede, e deita aí, e pega um coco, abre o coco, e tudo isso. Quantas proibições de Shabat que ela cumpriu aí? Dezenas. Não é uma, duas, não. Dezenas de proibições que cumpriu aí. Né? Então, ou seja, fez o Shabat quê? Fez o Shabat Hol. Né? Fez o Shabat como um dia comum. Então, para que a gente não tenha esse problema de fazer do Shabat um dia comum, é que existem as leis de Shabat. E as leis de Shabat são muitas. Mas muitas, eu digo, muitas. Né? E é muito difícil saber tudo. É muito difícil. Existem os sábios, sabemos agora dessa geração, pelo menos eles repetem muito isso, e dizem assim, quem não estuda as leis de Shabat, transgride Shabat. Que quem não está adentro do que é as leis, que são as suas particularidades, vai transgredir Shabat. Vai cair nisso. Né? Então, para facilitar o nosso aprendizado, né, vamos começar, não diretamente na lei, que a lei de Shabat a gente vai entrar na próxima semana, né, mas a gente vai começar com conceitos, que esses conceitos, quem tiver aí lápis e papel, vão anotar e vão entender esses conceitos. São os conceitos que nos vão guiar para a compreensão de tudo que é das leis de Shabat. Eles são a base para todo o desembaraçar das leis de Shabat. Ok? Bom, então, para fazer fácil essa compreensão, conceitos básicos devem ser aprendidos. Né? Que, primeiro, que o descanso não é o descanso que a gente pensa, né? Que eu vou ali dar tirar uma soneca e já cumprir Shabat. Não é assim. Né? Que o que está proibido em Shabat não é outra coisa senão os trabalhos realizados no Mishkan. Como é que a gente sabe isso? Moshe Rabbeinu subiu no Monte Sinai. A gente viu isso na
quando falamos da transmissão da Torá, né? Moshe subiu no Sinai, primeira vez recebeu a Seret Debrot, os 10 mandamentos, né? Falou com o povo disse, não quero escutar mais, vá você só e traga o resultado final. Então ele foi e voltou, transmitiu todo que seriam os 10 mandamentos. Depois foi o que ele fez, vou subir e vou trazer a lei. Aí subiu. E traz as leis da semana, ou as leis normais, que é a lei dos escravos, a lei dos empréstimos, como um não ofender o outro, como um indenizar o outro, que é Parashat Mishpatim. Entregou Parashat Mishpatim, bom, isso é que vocês vão ter que entender, isso é que vocês vão ter que agora começar a fazer, porque eu vou subir outra vez e eu vou ficar aí 40 dias. Então, Moshe Rabbeinu vai e sobe, vai ficar 40 dias na montanha. Nesses 40 dias, tinha que se preocupar que o povo não se degladiasse, né? Não acabasse um matando os outros. Então, entregou Parashat Mishpatim. Só que quando Moshe Rabbeinu vai e sobe outra vez na montanha, no Sinai, e vai receber a continuação da Torá, que leis ele recebe? Leis de construção do Mishkan. Tudo que tem relacionado ao Mishkan. Como fazer as cortinas, como fazer os amudim, como fazer os vavim que conectam as paredes, como fazer as partes de couro que cobrem o Mishkan, como fazer o altar de incenso, o altar do sacrifício, a arca, a menorá, né? A mesa dos pães, tudo ele aprendeu. 40 dias estudando tudo isso. Quando termina esses 40 dias, né, a gente vê isso em Sefer Shemot, no capítulo 31 de Sefer Shemot, é quando Moshe termina de receber toda a Torá no Har Sinai. Aí ele vai descer. Mas o que é que diz a Kadosh Baruch Hu Moshe? Ele diz, falarás também aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardarei meus sábados, meus Shabbatot, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardeis o Shabat, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, aquela alma será exterminada do meio do povo. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será o sábado, o Shabat, descanso de Hashem. Santo Hashem. Não é santo para mim. Santo é Hashem. Qualquer que no dia de Shabat fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o Shabat, os filhos de Israel, guardarão, pois, os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações como um pacto perpétuo entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e achou refrigério. Essa é a tradução Almeida, né? Uma tradução tá. Eu não sei porque tem muita gente que discute muito a tradução da Almeida, eu acho ela muito boa. Entendo. Pode ser que em algum ponto ali ou aqui tenha alguma coisa mal. Então, terminou de receber as leis do Mishkan, recebe outra vez a de Shabbat. Mas por quê? Mas já não foi dito antes. Kadosh Baruch Hu não repetiu a Moshe todas as leis de Parashat Mishpatim. Ele tampouco não repetiu todas as leis do Aseret Debrot, né, das leis dos 10 mandamentos. Somente a de Shabat foi repetida. Entendo e sabes que é por quê? Eles fazem aí uma comparação. Diz, ora, sim, porque foi falado do serviço do Mishkan. E ao terminar as leis da construção do Mishkan, vem falar de Shabat. Quer dizer que qual é a melachá que está dizendo aqui? De que melachá se fala o texto? De que trabalho está dizendo o texto? O trabalho do Mishkan.
Então, todo trabalho que é realizado no Mishkan, ele é proibido em Shabat. Então, aí a gente entende qual é o nível de Shabat. Porque o que é um Mishkan? Mishkan é um lugar, está escrito na Torá, e construirão para mim um Mishkan e eu habitarei no meio de vós. É a habitação da Kadosh Baruch Hu dentro do povo. Quem é que não quer? Qual é o povo que não quer que a Shekhinah esteja aí entre o povo? Todo mundo quer. Mas, inclusive, que essa é a Shekhinah, que essa é a coisa mais santa, é Deus, o próprio Deus vai chegar aqui. Mas Shabat é mais importante do que construir a casa de Deus. Então, você constrói a casa de Deus durante a semana, no Shabat você, para. No Shabat você para. E assim foi que a Kadosh Baruch Hu ensinou o povo. Então, já sabe que Shabat é outro nível, é outro hemisfério da vida judaica. Certo? Sabendo que os trabalhos são os trabalhos realizados no Mishkan, né? A gente agora vai começar a entender o que é esse trabalho de Mishkan. Todo mundo sabe, eu espero, que existem 39 trabalhos proibidos. Certo? Só uma pergunta. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Tem mais 1 minuto para terminar essa sessão e reconectar. Então, vou deixar esse 1 minuto para vocês que tiverem alguma pergunta, algum questionamento. Eu estou vendo que vocês estão muito calados. E sigam, cara. Tudo tranquilo aqui. Ok. Está tudo tranquilo e está certo. Então, em menos de 1 minuto vai encerrar isso aqui. Eu acho que vamos já encerrar, né? E já passar para a próxima sala. Ok? Isso agora.